Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 10 de março de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 3 do segundo livro de Crônicas, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. E também quero aproveitar, é claro, para te desejar uma semana muito abençoada, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Segundo livro de Crônicas, capítulo número 3, tem 17 versículos e o texto começa dizendo assim. Nós vamos fazer uma leitura na íntegra, na versão NVI. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido ao seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local providenciado por Davi. Ele começou a construir no segundo dia do segundo mês do quarto ano do seu reinado. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinham 27 metros de comprimento e 9 metros de largura pela medida antiga. O pórtico da entrada no templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior. Recobriu de pinho o átrio principal, revestiu de ouro puro e decorou com desenhos de tamareiras e correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas, o ouro utilizado era parvaim. Também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes, as paredes e as portas do templo, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de comprimento e 9 metros de altura, igual à largura do templo. Revestiu de 21 toneladas de ouro puro o seu interior. Os pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo, esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais, de asas abertas, mediam juntos 9 metros. Cada asa de 2 metros e 25 centímetros tocava de um lado da parede do templo, a outro lado a asa do outro querubim. Assim os querubins com asas que se estendiam por 9 metros estavam de pé, à frente para o átrio principal. Ele fez o véu de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino com querubins desenhados nele. Fez na frente do templo 2 colunas, que juntas tinham 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel com 2 metros e 25 centímetros. E fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Então levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. Onde ficava ao sul deu o nome de Jaquim, e a que ficava ao norte deu o nome de Boaz, ok? Então essa aqui foi a leitura na íntegra desse capítulo bíblico, do capítulo de número 3 do segundo livro de Crônicas. Vamos entender, gente? Vamos fazer uma interpretação do texto para facilitar o seu entendimento, tá bom? Aqui, na verdade, em 2 Crônicas, capítulo 3, descreve toda a parte da construção do Templo de Salomão em Jerusalém. Esse templo, na verdade, foi um dos marcos muito importantes da história de Israel. Esse capítulo, em ênfase, vai destacar os detalhes arquitetônicos e ornamentais do templo. Então aqui a gente está falando de arquitetura, a gente está falando de decoração e vai enfatizar toda a grandiosidade e a consagração desse templo a Deus. Esse templo ele foi edificado no Monte Moriá, na eira de Araúna, um terreno que Davi comprou para construir esse templo. Nós já estudamos aqui na Evolução Diária que Davi ele vai comprar essa eira, né? E ele recebe isso de presente, mas ele diz: eu não posso dar a Deus aquilo que não me custou. Então ele paga o preço justo, compra esse terreno. Nesse lugar, Davi, ele prepara tudo e mais adiante, nós estamos aqui, agora nesse exato momento, Salomão está construindo o templo em Jerusalém, e nesse local foi onde Deus aparece a Davi, né, na visão de um anjo. Foi nesse lugar também que Abraão ofereceu Isaque como sacrifício ao Senhor, né, e o templo tinha cerca de 27 metros de comprimento, 9 metros de largura, 13,5 metros de altura. O interior do templo era revestido de ouro puro, decorado com querubins, com palmeiras, com flores. O Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado, foi separado por um véu de linho azul, púrpura e vermelho. E eles foram esculpidos, né? 2 querubins gigantes de madeira, cobertos em ouro, com asas que se entendiam do Santo dos Santos, né? Eles se estendiam sobre os Santos dos Santos. Na parte externa,
Salomão faz 2 colunas e coloca o nome de Jaquim e Boaz, simbolizando força e estabilidade. Esse capítulo, na verdade, vai ressaltar toda a glória do templo como um símbolo da presença de Deus entre Deus, né, e o povo ali de Israel. Então seria um símbolo da presença de Deus e iria marcar um novo tempo entre Deus e o povo. Esse templo seria o local dedicado à adoração, o local que Davi sentiu no coração de construir para Deus, mais por conta das guerras e tudo mais que Davi tinha participado. Davi tinha matado muitos homens, então Deus entendeu que Davi estava impuro para a construção desse templo. Esse templo ele é construído num tempo de paz, de muita prosperidade, sob o reinado de Salomão, tá bom? Aplicação prática. O que a gente pode aprender desse texto? A construção do templo de Salomão vai nos ensinar aqui lições profundas sobre dedicação às coisas de Deus. Então a gente vê aqui Salomão dedicando ali o seu tempo, Salomão dedicando os objetos, tudo que Davi já tinha preparado, né, para Deus, e Salomão agora estava dedicando, se empenhando, colocando força para construir esse templo do Senhor, o que aponta para a dedicação, tanto da mão de obra, como daquilo que já tinha sido separado. Esse texto também vai nos ensinar sobre a excelência e também sobre a presença de Deus que seria manifestada ali no templo, considerado o templo de Salomão, porque foi construído por Salomão. Então, desde o princípio, o templo de Salomão não era apenas uma edificação, né? Muitos confundem esse grandioso templo com uma edificação apenas, mas na verdade, esse templo seria um símbolo do compromisso do povo com o seu Deus. Então, a construção desse templo majestoso e grandioso tinha o principal objetivo ser um símbolo de compromisso, uma aliança entre o povo e Deus, né? Esse templo ele é construído, conforme citado, no Monte Moriá, um local muito significativo na história da fé cristã, a Eira de Araúna, mostrando que tudo o que nós fazemos para Deus deve ter um fundamento sólido e estar alinhado com a vontade de Deus. Então Deus escolheu o lugar. Davi teve uma visão, né, uma aparição teofânica, um anjo, Deus falou com Davi, esse é o lugar. Então Deus escolhe o lugar para construir ali o templo naquele local que seria o local de adoração a Deus, ou seja, onde o povo iria se reunir para adorar a Deus. Então, ali, naquele lugar, teria uma aliança entre o povo e Deus, o local sagrado, o local de adoração ao Senhor. E aqui, Salomão, ele não vai economizar esforços, Salomão não vai economizar os recursos para tornar esse lugar um lugar digno para receber a presença de Deus, para receber a glória de Deus. O texto vai dizer que tem ouro puro, madeira nobre, pedras preciosas, tudo isso foram usados para demonstrar que Deus sempre merece o nosso melhor. Esse princípio vai nos ensinar que o nosso serviço a Deus deve ser feito com muita dedicação, com muita excelência. Por quê? Porque Deus não aceita nada menos do que o nosso melhor. Ou seja, quando nós formos colocar as nossas mãos para fazer algo para Deus, nós precisamos ter em nossa mente que Deus, ele procura os adoradores, os verdadeiros adoradores, né, que os adorem em espírito e em verdade, e essa adoração vem desde o servir, desde os preparativos. Então aqui a gente vê literalmente Salomão dedicando tudo que ele tinha de melhor ao Senhor. No centro do templo ficava o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era uma espécie de local mais sagrado do templo, um lugar ali da presença de Deus. Isso vai nos lembrar que, mais do que um prédio físico, e que o que realmente importa é eu e você, nós sermos os templos vivos onde Deus possa habitar, porque Deus habita no coração do homem. O templo era só um local para reunião, um local para adoração, um local onde foi construído, né, respeitando toda a majestade de Deus, mas esse local não passava de um lugar físico, né? Deus não poderia habitar, morar ali. Ali não era conhecido como a morada de Deus pelo fato de abrigar a Arca da Aliança, a presença de Deus, mas Deus não habita em templos construídos pelas mãos de homens. Ou seja, aquele lugar ele servia como um lugar para reunião, ou seja, onde as pessoas iriam reunir para adorar a Deus, um local sagrado, um lugar preparado, né, para mover uma ambiência, uma atmosfera espiritual, para receber a presença de Deus. Então, naquele lugar, dentro daquele lugar, tinha o Santo dos Santos,
o lugar da presença de Deus, onde ficaria guardado a Arca da Aliança. Mas isso aqui, gente, é para nos lembrar que mais do que um prédio físico, o que realmente importa é que eu e você, nós somos os templos do Espírito Santo, onde Deus habita no coração do homem. Então hoje nós somos a morada do Espírito Santo e nós devemos zelar por uma vida de santidade e comunhão com Deus. Como morada do Espírito Santo, eu preciso zelar, me manter em santidade, viver uma vida digna, que glorifique, dignifique os feitos de Jesus na cruz por nós. Então nós temos que zelar por essa vida em santidade, para que o Espírito Santo venha se manifestar em nós e através de nós. Ou seja, o nosso coração tem que estar preparado para nós recebermos a visitação do Espírito Santo. Outro detalhe importante aqui são as colunas, chamadas Jaquim, que significa estabelecido ou aquele que Deus estabeleceu, e Boaz, que significa nele a força. E essas colunas, elas ficavam na entrada do templo. E o que elas representam para a nossa vida espiritual? Representam que nós devemos firmar a nossa vida em Deus. Deus, ele nos dá estabilidade, e Deus, ele nos dá força para enfrentar qualquer desafio. Então, assim como Salomão, ele vai dedicar ali, ele se dedica, a sua força, ele emprega excelência, ele faz tudo da maneira correta para construir o lugar para Deus habitar, para que Deus possa manifestar a sua presença. Quando o povo se reunisse para prestar um culto e adorar a Deus, nós também precisamos construir uma vida onde a presença do Senhor seja o centro de tudo. Então, aquele local é um local conhecido como centro. O centro, o lugar central, um lugar estabelecido por Deus para que houvesse adoração, para que o povo pudesse se relacionar com Deus. Então, era um lugar para se cumprir os dois principais mandamentos. Ame o seu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, as pessoas iam ter ali um relacionamento com Deus naquele lugar de adoração que estava sendo construído aqui por Salomão e também ter comunhão com os irmãos. Então, Salomão, ele vai dedicar o seu tempo, ele vai colocar a sua força, ele vai empregar toda a sua excelência ali para construir esse lugar para Deus, e nós precisamos também entender que esse lugar era o centro de tudo, Isso significa que nós precisamos, no centro da nossa intimidade, buscar ao Senhor, convidar a Deus para estar conosco, servir a Deus com excelência, permitir que a glória de Deus seja vista em nós e através de nós. Ok? Porque, repetindo, o templo era apenas um lugar físico onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Mas a Bíblia nos diz que Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, essa adoração não é no nível da terra, é no nível do céu. É você se desprender da sua natureza carnal, da sua natureza humana. Lembra? Nós somos seres tricotômicos dotados de um corpo, uma alma e um espírito. Nós precisamos nos desprender das nossas vontades carnais, nos desprender do nosso entendimento humano para que a gente possa viver na atmosfera do Espírito, para que a gente possa acessar um novo nível. Então, esse texto ele fala sobre base, ele fala sobre serviço e ele fala sobre testemunho. Ou seja, o templo de Salomão foi construído num terreno, numa base escolhida por Deus, a Eira de Araúna, um local consagrado por Deus, um local onde o povo ia adorar a Deus. Esse texto aqui de hoje também nos ensina sobre um serviço, tá? A base é importante. Sobre que base você tem construído a tua vida? Esses dias eu ministrei na nossa igreja que nós precisamos aprender a construir a nossa vida sobre a base correta. A Bíblia usa a metáfora da casa construída sobre a areia, da casa construída sobre a rocha. Quem constrói a sua vida sobre uma base arenosa, a primeira dificuldade que vem, a primeira tempestade, destrói essa casa. Mas quem constrói a sua vida sobre a rocha, a dificuldade vem do mesmo jeito para aquele que constrói sobre a areia ou para aquele que constrói sobre a rocha. A Bíblia chama do construtor prudente e do imprudente. O imprudente faz sobre qualquer tipo de base, que não tem uma firmeza. O prudente faz sobre uma boa base. A tempestade vem na vida dos dois. Porém, qual é a diferença? Quem constrói sobre uma boa base está preparado para as dificuldades. Quando a dificuldade vem, não derruba a casa. Então aqui existia uma base, um local. Deus escolheu o lugar onde ele ia manifestar a sua presença. E nesse lugar, o templo iria criar ali uma atmosfera de adoração. Então seria adoração ininterrupta. Ali criaria uma atmosfera para Deus revelar a sua glória. Aqui também nós podemos aprender sobre serviço.
né? A maneira como Salomão, ele emprega ali o seu serviço ao Senhor. Ele faz o que é melhor, ele entrega o seu melhor para Deus. E também fala sobre testemunho, né? Então esse texto, além de revelar base e serviço, também aponta para um grande testemunho, ou seja, Deus se manifesta em nós e através de nós. Ou seja, a glória de Deus se manifesta no homem. Essa é uma maneira de você pregar o evangelho sem precisar abrir a sua boca. Ou seja, testemunho. O seu testemunho edifica muito mais do que você falar. Então são essas as lições práticas extraídas aqui do capítulo 3 do segundo livro de Crônicas. Esse texto fala acerca de uma base, fala acerca de serviço e também de um testemunho. Amém, gente? Glória a Deus! Sendo assim, nós finalizamos mais um capítulo da Bíblia aqui no Evolução Diária. Agora vamos agitar as redes sociais. Se você ainda não curtiu, não comentou e não compartilhou, faz isso agora em nome de Jesus, tá? Não se esquece também de tirar um print da tela, tira um print bem legal, posta na sua rede social, me marca para eu repostar em nome de Jesus. Te espero aqui amanhã para mais uma Evolução Diária às 7h40. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.